Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo, ou melhor, ouvindo esse podcast. Volta do Além. Aqui é o Sr. Q, presidente do Arquivo X Brasil, e essa é mais uma transmissão de um podcast aqui na Exerline. Acabamos de assistir diretamente da Rede Brasil de televisão esse episódio da primeira temporada, Volta do Além, e é, bom, para mim, é um dos episódios, nesse momento aqui, principalmente, é, mais marcante do que quando eu assisti a primeira vez. Porque está falando de uma área na qual eu atuo hoje, né? Muitas possibilidades que o Mulder quis colocar ali vai ao encontro do meu trabalho. Hoje eu sou um psicoterapeuta. E como psicoterapeuta, é um terapeuta que atua com PICs, que são práticas integrativas e complementares em saúde. Dentre essas 29 que são autorizadas pelo governo federal e principalmente através do Ministério da Saúde, eu atuo com três, que são a florais, também o reiki e o que vai ao encontro desse episódio, que é hipnose. É muito interessante. Me chama muita atenção quando eu estou assistindo algum episódio de algum outro filme também, quando trata disso aí. Logicamente, o interesse fica muito maior, né, nessa condição. E também quando fala dessa parte de reencarnatório, né, que há uma série de evidências que, como é que ficou depois de tudo que aconteceu no final do episódio, como é que a Scully ficaria numa dessa? Porque ela viu tudo aquilo acontecendo. Ela viu tudo acontecendo. Bom, vou estar dando, antes de dar prosseguimento, vou dar aqui atenção ao Marco Abreu, que está entrando agora para poder. Entrou e saiu, caiu. Vamos então para o Melo. Melo. Olá, Melo. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Como você está, senhor Q? Com bastante frio. Rapaz, Aqui deu aqui uma, está um gelo aqui. Tá louco. Aí tá bom? aqui tá começando a dar uma esfriada a mais, né? Uma Mais do que a da esfriada. semana passada. É. Aqui, até onde eu sei, eu estou com 9 graus e com a sensação de 6. Aqui no aplicativo aqui tá marcado 16 graus. Aonde? Aonde você está? Onde é que você está? Ainda está Caramba, é tanta gente que fala que às vezes perco É, a noção. Mirandópolis. Então, bom, mas é interior, né? É Interior interior. parece que é. Mas eu estou aqui na boca da serra, né? Praticamente, do Entendi. litoral. Então, todo. Aliás, mais do que isso, além da localização de ser próximo da rodovia Imigrantes, né? Que é o caminho dela, ainda estou perto do como é que diz? Da Aclimação, também, né? Um parque gelado pra caramba, né? Então, não tem como. É, boa noite, Mar Cardoso, também está chegando aí. Venha lá, Mar. Tudo bem? Vamos ver. Está escutando. Você está falando ainda? Bom, está aberto o canal para você. Se você tiver também condição de falar, será bem-vindo. Mas vamos continuar aqui, então. Melo, assistiu o episódio? Só perdi o começo. Fui tentar colocar lá no site lá da RBTV lá, mas não tava funcionando. Até eu colocar lá no Star Plus, Ah, aí pulei o começo, né? então, você sabe por quê? Você recebeu a mensagem que eu ia começar um pouquinho depois? Não reparei, não reparei. Bom. Então você chegou na hora que realmente eu entrei, porque eu atrasei 8 minutos. Por quê? Aconteceu. Então, agora é bom saber que também você teve o mesmo problema. Bom, entre aspas, né? Porque você teve problema, eu também tive. Então, muitas outras pessoas também, né? Porque a,
também tive o mesmo problema. Como eu estou no escritório, eu não uso TV no meu escritório, né? Eu uso só o computador. Aí eu falei, caramba, tá ruim a transmissão hoje aqui. Será que é a minha rede, que eu tive problema esses dias? Então não foi só comigo, foi direto da RBTV. E aí, então. O link hoje estava bugado. E mais uma. E o Rio de Janeiro. Isso significa que o Rio, interior de São Paulo, que é onde está o Melo, e aqui em São Paulo, capital, também está acontecendo a mesma coisa. Então, aí eu também fiz o que o Melo fez. Ele foi pegar na Star Plus e eu peguei aqui o DVD para poder assistir. E com isso deu atraso. Ele só mandar mensagem que vai começar depois eu explico por que é. Então é isso. Realmente eu tinha perdido também o começo. Quando eu consegui, ele estava vindo cortado, picotado. Eu falei, putz, perdi o começo, o que vou fazer? Aí eu falei, vou ir lá assistir DVD e ia atrasar um pouquinho mais, mas não tanto quanto a ponto de eu não poder assistir, né? Assisti até o final. Até eu estava começando a falar sobre isso antes de vocês entrarem. Você também assistiu, né? Assim, o completo, Márcio? Assisti pela televisão. Quando o site deu problema, eu coloquei na televisão e assisti. Tá. Então, aí, antes de entrarmos diretamente no assunto do episódio, está frio aí? Aqui no Rio tá frio pra caramba. Muito frio mesmo. Tem ideia de quanto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui em São Paulo, na capital, para mim, onde eu estou, está 9 graus. Com sensação. Quanto? 16. Para carioca, sabe que isso aí é congelando, né? Pois é, pro Melo é 16 também, né, Melo? Sim, é 16. Aqui tá começando a fazer frio. Tá normal aqui ainda. Não, pra gente aqui, a gente já tá morrendo de frio. Pois é, então fiquem tranquilos, porque eu estou no 9 graus e com sensação de 6. Então, eu estou bem na boca da saída aqui para a Baixada Santista, aqui no litoral, que é a Avenida Imigrantes, né? Rodovia Imigrantes. Então, eu pego o frio que vem de lá da Serra e ainda estou próximo também do Parque da Aclimação, que é também muito arborizado. Então, aqui, além de frio, está úmido, né? É um absurdo. Então, estou já com a pinguim aqui, né? Enfim. Mas vamos voltar aqui ao episódio. Eu estava começando a dizer que esse episódio, para mim, quando eu assisti a primeira vez, não foi tão. Assim, achei interessante, porque o tema para mim interessante, logicamente, a parte de reencarnatório, etc, etc, a telecinese, etc, etc. Agora, bom, o próprio nome do episódio já sabe que isso aí tem a ver com alguma coisa nesse sentido, né? O que foi e acabou voltando, né? Tanto é o nome esse em português, Volta do Além. Mas hoje ele fez um sentido diferente. Eu acho que se não são todos que sabem, mas talvez vocês saibam, a minha atividade como psicoterapeuta engloba inclusive a hipnose. Não sei se você já sabia disso. Eu acho que eu fiquei sabendo uma das vezes que você chegou a falar. Então, isso teve uma visão, para mim, teve um sentido diferente, né? Principalmente depois que aquela psiquiatra lá fala que ela não acha muito a hipnose, a abordagem não é confiável. Não é um escambau que não é confiável. É uma obra. Tem muita coisa que a gente consegue. Aliás, teve até um tema, né, na semana passada, que foi falado a respeito disso, né? No meio numa das podcasts, justamente sobre isso, né? Que podia voltar ao passado, fazer uma regressão, etc, etc, né? Para a pessoa ter sido abduzida, então a gente utiliza isso também, né? Então, foi bem interessante ver o episódio tratar disso para mim, né? Como psicoterapeuta, trabalhando com essa parte de hipnose, ver eles fazerem aquela regressão é interessante. Só que não deu para poder, logicamente, ainda não tive situação assim, né? Já vi pessoas em consultório fazerem uma regressão
em determinados locais, né, que elas estão, né, que foram, né? Aí o pessoal pergunta, mas será que elas foram mesmo? Eu não sei, mas elas acreditam que foram. Para mim, meu trabalho não é contestar se ela está indo para século passado ou se ela está inventando isso. Se está inventando, está fazendo isso para a cabeça dela, porque eu estou acreditando no que ela acha que está. O importante para mim é que ela consiga ir até onde ela acha que está indo e aí resgatar alguma coisa que poderá vir trabalhar melhor depois, quando ela voltar à realidade naquele momento ela está. Então, para mim, não posso contestar se a pessoa está vendo, se não está, enfim. Agora, isso o que aconteceu no momento que está fazendo ali a regressão, voltar daquela maneira, e você perceber até depois, com qualquer técnica que foi feita com o equipamento lá, conseguir visualizar o que o que havia sido assassinado, no caso, né? Ver aquele homenzinho dentro do aquário, isso que era uma projeção, a última imagem, que é o que o Mulder falou, né? A última projeção que ele viu, quer dizer, então ele deduziu que foi morto ali, né? Com a cabeça lá dentro. Essa eu nunca tive. Eu nunca tive uma experiência nesse sentido. Não. Deve ser fascinante, com certeza. Vocês já souberam alguma coisa desse tipo, não? Podem falar. Não, nunca presenciei nada de regressão hipnótica, alguma coisa do sentido, não. E Só em acredita? filme seriado, né, que a gente vê. E acredita na possibilidade de existência dessas viagens aí para o interior do interior da pessoa? Eu acho que se a pessoa não tiver nenhum tipo... Desculpa, estou entrando na sua área, Quintino. Mas se ela não tiver nenhum tipo de distúrbio, eu acho que acaba assim. Só que é porque, assim, as únicas pessoas que eu escutei disso, falam disso numa época bem distante, eram pessoas de eventos de anime. Aí todas elas eram alguém da época feudal do Japão, essas coisinhas. Então, era um papo que você já escutava e falava, esse aí viu anime demais. Então, o pessoal tinha assim, umas viagens meio estranhas. Mas fora isso, sim, de verdade, só pessoas que pararam de fumar com técnicas de hipnotismo, no caso. Eu trabalho com isso também. Né? Pessoas, hoje, inclusive, uma pessoa me parou para poder falar sobre isso. Fumava demais e queria parar. Eu falei assim, então você está pedindo para a pessoa errada. Mas você não trabalha com hipnose para isso? Não. Porque é uma questão de semântica. Né? É uma questão de semântica. Porque parar, você para toda hora, todo dia, em vários momentos do dia, mesmo que você fume 20 cigarros por dia, ou 80, como eu fumei durante alguns anos. Eu fumava 4 maços por dia. Mas eu parava. Porque eu parava para acender. Eu parava para dormir. Eu parava para comer. Ou se mesmo comendo, se estivesse fumando, eu parava para poder colocar na boca a colher. Então, naquele momento, eu não estava fumando. Eu parei. Então, quando eu vou tratar alguém, é para a pessoa eliminar o fumo que engloba o vício e também aquela coisa mecânica, né? A pessoa ir com a mão o tempo todo para a boca. Tá bom, mas isso aí é uma outra história. Isso aí, depois, se quiserem fazer uma consulta, marque comigo, vai ser vamos falar não com o senhor Q, você vai falar com o Quintino, que é psicoterapeuta. Mas é fascinante. É fascinante. É isso que você falou aí, que realmente acontece, né? De pessoa poder eliminar várias situações, né? Emagrecimento, eliminar fumo. É muito interessante. Isso é bem interessante. E até fazer isso aí. Eu podia citar como exemplo, dentro do que estamos falando do episódio, uma pessoa que ela passou por 9 meses, praticamente, num psicólogo, né? E não conseguiu chegar onde ela queria. E, no momento, ela acabou me procurando e em 2 sessões ela acabou indo onde ela queria. Ela tinha uma pessoa, veja que coisa interessante, tinha uma pessoa que ela tinha uma ligação, que ela sentia que tinha uma ligação, não era uma ligação relacionada a pessoa querer trair o marido, né? Essa pessoa
ela ficava incomodada com essa situação, mas ela tinha certeza que ele já conhecia ele em algum lugar no passado. E o passado para ela era não dizia onde era. E aí, durante a hipnose, ela falou, na regressão, ela falou que ela estava. Foi por volta do ano 1000 e pouco, mais ou menos, né? Foi perto lá da época do Egito. Nada que não foi faraó, nada disso. Foi uma pessoa comum. E aí ela relatou a pessoa tal, e aí conseguiram se resolver naquela cena que ela descrevia, né? E quando ela voltou aliviada. No dia seguinte, ela falou: estou bem, não preciso mais da sua sessão. Que bom, tchau, tchau. Vai embora. Resolveu o problema. Né? Então, até, inclusive, foi citado no episódio aí. Tem acesso. Puxa, tem um pedaço aqui que achei muito interessante, que foi dito acho que foi pelo Mulder. Abordagem. Aí eu vou descobrir depois. E fala que é uma coisa psicológica. Tá aqui, assim, a possibilidade de cura psicológica. É interessante, ele aí mesmo. Ele falou isso, né? Não, acho que foi ele que porque falou. a menininha é toda problemática, né? Ele acha que isso aí pode ajudar a menina a se desenvolver normalmente, vamos dizer assim. Uhum. Ele fala. Olhando sem olhar que seria uma possibilidade, né? Então, ela ter um problema, mas se não fosse isso, né? Ir para uma outra possibilidade de ter alguém que está voltando de outra vida, né? E ter essa memória, né? Para poder passar, realmente é possível, porque esses traumas às vezes acontecem, traz a pessoa acreditar nisso, obviamente, traz de uma vida para outra. Eu particularmente ainda não ultrapassei o medo de muita altura e nem de água, né? De quê? Medo de afogar. Medo de afogar. Oh. Porque numa volta que eu fiz, né, eu exatamente aconteceu isso. Eu fui jogado de cima de um penhasco na Grécia e caí justamente na água, no oceano ali. Né? E aí, babau, morri ali. Esse episódio realmente é bem interessante, que me faz fazer uma relação, né, daquilo que eu mesmo já aconteceu, né, comigo, né? Então, além de ter o tema muito interessante, né, ainda tem esse lado que me faz lado pessoal, né? Acho que é a primeira vez que eu falo isso para muita gente ouvir. Agora eu já falei, tá, isso aí já está gravado, agora já foi. Dessa hora em diante, eu vou esse cara é louco, por isso que ele faz parte do Arquivo X da Azul. Nada, é uma das suas particularidades, faz de você ser quem você é hoje em dia, então. Com certeza, se isso dizem que a gente se falam que a gente vai evoluindo, né, de acordo com cada volta que a gente faz, então olha só. Olha como é que você está. Você está se evoluindo bem, então fica tranquilo. Acho que todo mundo que gosta de Arquivo X é um pouco louco, ninguém vai te estranhar, não. Ah, que bom. Seja bem-vindo ao clube, né? Exatamente. Mas Melo, você está quietinho aí? Como é que você se encontra nesse debate que a gente está fazendo aqui? Só tô ouvindo. Estou vendo. Aqui aparece para mim escutando. Não aparece falando. Você diga, fala. Você tinha perguntado lá, né, sobre hipnose lá, né? Eu acredito na hipnose, né? Só não tenho meio dificuldade para acreditar nas regressões, né? Só se eu viciasse para passar a acreditar, né? Mas Posso agora fazer na uma hipnose pergunta? pode. Posso fazer uma pergunta agora, baseando no que você falou? Uhum. Você se lembra onde você estava, se é que você se lembra, ou se você estava, não sei qual é a sua idade, no 11 de setembro, quando houve aquele ataque às Torres Gêmeas? Sinceramente, não me lembro. Eu deveria estar assistindo alguma coisa na TV Globinho. E o que você gostava de assistir na TV Globinho? Era Dragon Ball, se eu não me engano. Dragon Balls.
Pois é, você sabe o Eu que você estava fez assistindo agora? Sailor Moon. Muito bem. Eu ia Ambos, para a nesse momento. faculdade e antes da faculdade eu assistia a Sailor Moon. E nesse momento aconteceu de sair na TV que estava tendo esses ataques, não é isso? Sim, entra aquele. Exatamente. Entra na Pois Globo bem, lá um. então eu sinto ter que chegar, sinto bem para mim, mas para você vai virar uma incógnita. Nesse momento, você fez uma regressão. É exatamente isso que você fez. Não é aquilo só de estar sentado, como a menina estava sentada, e o biólogo estava orientando, relaxando, blá, 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 blá. Através da conversação, você consegue fazer isso. É o que eu acabei de fazer com vocês. Vocês acabaram de ir para lá. É capaz de, se a gente aprofundar, é capaz de saber exatamente qual é o episódio que você fez. Que você estava assistindo lá do TV Globinho, o Dragon Ball, o outro lá que você falou agora, Márcia, também. Você vai sentir exatamente. Aí é capaz de se lembrar onde estava, que sala estava. Ah, eu devia estar no quarto não sei da onde, eu estava fazendo não sei o quê, que você falou agora da faculdade. Isso é regressão. Não precisa ser uma coisa assim fantasiosa. Olha, agora você vai dormir, relaxa. Ih, rapaz, isso é coisa lá do passado. Hoje em dia você tem conhecimento muito maior. Então, se você não acreditava, sinto dizer que você vai ter que começar a acreditar a partir de agora, porque você acabou de fazer exatamente isso, a regressão. Entendi. Muitas coisas acontecem nesse sentido, né? Você sentir um cheiro, por exemplo, e lembrar imediatamente, esse cheiro me lembra aquela fulana de tal, que, meu Deus, seu cheirinho parece dela. Você fez uma regressão. Isso é memória olfativa. Tudo isso te faz lembrar, porque está aí dentro da sua cabeça. Tem um chip, né, um aplicativo mental no lado direito do cérebro que faz todo esse registro. E está lá. Falta você chegar até ele para alterar, fazer um upgrade para aquilo que você quer ou aquilo que você não deseja mais ter. E é o que, no caso do episódio, eles estavam tentando, principalmente o Mulder, né? O Mulder vendo de um lado, né? Então ele estava querendo fazer com que ela acessasse essa, essa memória, porque ele associou a possibilidade de, pela idade dela, fosse uma reencarnação. E aí está misturado muita coisa, né? Misturado reencarnação, está misturado com a regressão hipnótica e a memória que ela trouxe, né, que está na aura dela, né, que ela tem condições de associar uma coisa na outra. É bem interessante, muito, tem detalhezinhos desse. Agora, uma coisa é certa, se fosse para a gente analisar a Scully nesse episódio, porque ficou no ar esse negócio, né? O episódio não mostrou ela aceitando aquilo, mas, pô, pelo amor de Deus, ela estava na sala e viu. Eu pensava, não lembrava desse detalhe, que ela ia ficar lá em cima com a mulher abrindo a porta e tal, e ele ia presenciar coisas que ela não ia ver, né? Como a maioria das vezes a gente assiste episódio, ele vê uma coisa e ela não vê nada. Mas desse aí, não, meu Deus do céu, ela entrou na sala, viu a menina, eles conversando, viu as coisas explodindo, voando do nada. Pô, o que você acha, Mar? Você que conhece bastante de episódios assim, o que você acha disso? Não é para ela acreditar naquele momento? Na verdade, era para ela ter acreditado desde que o Mulder falou que era o espírito do cara no corpo da menina, porque ela vivenciou isso no início da temporada. Porque no início Sim. da temporada ela teve lá o Jack, que era o ex-namorado dela, que teve uma outra alma dentro do corpo dele, que era do bandido lá, que fez um monte de atrocidades. Então, Exatamente. Eu ia ela falar sobre deveria isso. ter pelo menos, ela deveria pelo menos ter dado o braço a torcer um pouquinho. Mas é aquilo que a gente já estava falando da outra vez, né? É o contraponto, né? Enquanto ele é muito crédulo, ela está sempre com o pezinho no chão. Mas esse episódio aí dá nos nervos, porque ela viu. Esse Ela daí não teve viu. nem como virar e falar que ela não viu, não, gente. Ela não estava nem na sala, ela estava na sala, estava presente. Era para ela ter
olhado para ele com mais, né, simpatia, assim, porque deve ter... Mas aí é aquilo, né? Eles sempre esquecem dessa parte, ela vai voltar na próxima temporada menos crédula do que nessa, então parece que eles... Até porque perderia a função de por que ela ter Isso. colocado lá dentro. Aí não teria sequência. Se os dois acreditam, não tem por que. E tem aquilo, né? Não sabiam se ia ter uma segunda temporada ou não. Então eles devem ter pensado, vamos botar a Scully nesse episódio aqui um pouquinho mais presente na hora de acontecer alguma coisa, porque tá ficando meio estranho, igual no episódio das sombras, né? Do espírito do cara. O Mulder vê e ela não tá na sala porque aconteceu uma coisa e ela não viu. Então, vez ou outra, até na 8ª temporada isso virou alvo de piada por causa do filme, né? Quando ele fala da nave que subiu e ela fala, eu não vi nada. Então, eu acho que isso aí foi meio que assim, vamos ver se é legal quando ela enxerga o que ele enxerga. Mas depois vai voltar tudo ao normal, né? Ela não vai acreditar mais em nada quando ele falar e ela vai continuar incrédula, mesmo tendo visto. Pois é, isso olha, é esfregar na cara a verdade e ela não querer acreditar, negar completamente aquilo que ela viu, né? Aham. O pessoal ficava brincando, fazendo umas chargezinhas, né, na época na década de 90, que não tinha meme, mas tinha charges. Aí tinha uma que era justamente assim, era uma nave subindo, aí o Mulder vira para ela e fala assim, olha lá, Scully, olha, finalmente eu vou conseguir provar para você que existe alienígena, nanana. Quando ela vai olhar, cai uma poeira no olho dela, ela fica, eu não estou enxergando nada, Mulder, tem um cisco no meu olho. Aí você fala, é exatamente isso que acontece em quase todos os episódios de Arquivo X. Sempre acontece alguma coisa e ela nunca vê nada. Nunca. Aí nesse daí ela viu. E aí o que acontece? Ninguém sabe o que ela pensa depois, porque quem fecha o arquivo é o Mulder, não é ela. Pois é isso, exatamente. É esse que é o ponto. Ela não, a gente fica né, viajando, e aí? Ela vai ficar como nessa história? Né? Naquela época, nas primeiras, a gente sabia, né? Porque geralmente quem fecha os arquivos, né, por causa da Scully. Então a gente sempre escuta o relato dela no finalzinho falando, né? O caso, o arquivo X, nananã, e ela vai falando. Esse daí quem fechou foi o Mulder. A gente não sabe como ficou a impressão dela depois do fato. Isso é aquilo que deixa a gente assim. Será que dessa vez foi? E a gente sabe que infelizmente não foi. Como eu falei para vocês, né? Eu não lembrava muito os episódios desse aí, e até porque não tinha essa ligação que eu citei agora há pouco, né? Essa coisa pessoal e profissional, né? Mas também estava ali naquele ponto em que, bom, ele fala, vai ver lá em cima ela, que eu vou ficar aqui embaixo. Pronto, vai ver um monte de coisa e ela depois desce. O que foi, Mulder? O que aconteceu? Né? Mas não, né? Eu não vi nada. Não, você viu que estava voando? Não, Mulder. E o que a menina estava... Ela só ia ficar, na minha visão, naquele dia, naquele momento, ela só vai falar o que a menina estava fazendo aqui, só. Não ia falar mais nada. Ela ia falar, Mulder, foi só uma lâmpada que quebrou e a gente estava influenciado. Foi um folhador. Aquela baita luz, que é a luz de Ghost, né? De repente, aquele azul enorme. Aí, bom, então, naquele momento, o cara estava saindo dali porque né? Ele desviou toda aquela energia que iria para o Tony, né? Ela acabou virando direto para o aquário, né? E aí ele se livrou, tipo, eu fiz o meu papel, né? Fiz, né? Agora eu posso ir. Que vai ao encontro até de parte do filme, né? O Ghost, né? Ele fica ali o tempo todo tentando ajudar, tal, né? Para poder desvendar, né? As coisas que têm acontecido, né? Lembra muito esse ponto, né? O que me mata é que o Chris Carter não gosta de criança. Não? O Chris Carter, ele não. Já viu todos os episódios que tem criança em Arquivo X? Ou a criança é o filhote do capiroto, ou ela tem um problema sério de saúde, ou ela é perseguida por demônios, igual no episódio que tem lá da possessão do garotinho. Ele não tem uma criança que você olha em Arquivo X e fala assim, essa daí é saudável. Nenhuma criança que aparece em Arquivo X é uma criança saudável. E ele elevou isso a um grau 1000 na 11ª temporada.
Quando aparece lá o molequinho que é uma imitação do garotinho do It, a coisa, que o garotinho usa até uma capinha amarela. Aquele episódio é de deixar você arrepiado e pensando, gente, esse cara não gosta de criança, não. Não gosta mesmo. Uma curiosidade interessante, eu não tinha associado isso, não. Realmente. As meninas lá que eram reproduzidas lá o tempo todo também. Exato. Acho que também. envenenavam, né, as pessoas do episódio do Eve. Eve não. Isso. Do Litchfield, Projeto Litchfield. Projeto Litchfield, realmente. Tudo. E essa menina, vamos admitir, a menininha é assustadora, aquela garota. Eu falei, gente, ela não precisa abrir a boca para assustar. Ela lembra a atriz de Miss Sunshine. Lembra, bonitinha. Né? Quando eu olhei para ela, lembrou essa daí, Miss Sunshine. E Melo, você está com algum bastidores aí no livro, bastidores na mão? Na verdade, a Márcia Cardoso já falou sobre os bastidores ali. Tinha essa parte aí, tinha essa parte falando do Mulder, né, que é a primeira vez que ele fecha o arquivo X, né? Aí fala que ele fecha, né? E naquele caderninho, né? Enquanto a Scully é no computador, ele sempre fecha no caderno. E essa é a primeira vez que ele aparece, mostrando como é que ele faz para fechar o arquivo X. Aí eu tava me perguntando, mas por que ele fechou o arquivo X nesse episódio? Quando eu assisti o episódio, eu entendi. Pra não mostrar os pareceres da Scully no final. Pra deixar, que nem vocês falaram, pra deixar no ar aí. O que é que a Scully pensou desse episódio? Como que ela ia fechar esse arquivo X? Aliás, por falar em arquivo X, e fechar o arquivo X, você sabe que eu gosto de fazer perguntas relacionadas ao números ou alguma curiosidade que tem lá, né? Você mesmo já disse que assistiu algumas vezes pensando no que eu ia perguntar. Você lembra o nome da pasta? Você, por enquanto, não responde. Quero ver com ele. Você sabe o nome do arquivo que foi aberto para esse, ou melhor, foi fechado depois, né? Sabe o número dele? Prestou atenção? Eu vi começo. Eu prestei atenção, mas eu não decorei. Eu sei que começa com um X e um número. Agora que número que era? Nossa! Sério que começa com X? Caramba! Pensei que fosse Y, né? Eu olhei pro X e ela falou assim, tá vendo lá, arquivo X, ó, o X ali. Agora o número não me pergunte, não. Eu tava tentando lembrar o número do metrô. Do metrô eu tava tentando lembrar. 443, eu falei, quer ver ele perguntar do metrô? Olha, tem duas coisas que eu sou péssima. É quando aparecem essas questões de número e nome de episódio. Eu lembro do episódio e eu troco o nome. Então, esse daí vou falar igualzinho o Melo. Eu lembro do X. Certo? Muito bom. Eu lembro do X. Que bom. Não, mas eu gravei porque muitas vezes ele coloca realmente aquela coisa do aniversário dele, aniversário da esposa e não sei o quê, no relógio, aquelas legendas, enfim, né? Ou citações, né? Mas esse, curiosamente, não tem relação nenhuma com desses números, que até eu uso alguns, né, como hora Carter. É 4701. 4701. Isso somado a 12, não tem nada a ver. 12, 2 e 1, 3. Não leva para lugar nenhum. Esse número é uma incógnita, porque eu não consegui buscar isso aí. 7 de abril de 2001? Olha, usando uma lógica que não existe, porque como é que vai ser 7 de abril de 2001 se eles estavam em 94 ou 95? Inclusive a data que ele está colocando lá é 19 de abril de 1994. 19 de abril. Exatamente. 2 dias antes do meu aniversário. Adorei. Olha aí. Aniversário é 21 de abril. Toda vez que fala uma data que é perto do meu aniversário, eu fico, ai, meu coração ficou quentinho. Pronto, fica fácil agora saber. Né? Você faz aniversário no dia da Tiradentes, é isso? Dia 21? Exatamente, dia de Tiradentes.
Vamos aqui marcar aqui, porque não vamos trazer a gravata e nem o negócio que é. Como é que aquele cara colocou no pescoço lá? O cachecol lá que ele colocou para descer do ônibus e acabou sendo Ai, cortado. gente, aquele cachecol horroroso, comprido. Coisa horrível aquilo. Aquilo ali é um perigo. É sério. Bom, eu nunca tive nenhuma experiência desse sentido, mas é que ele deu 2 voltas, né, no pescoço, né, e acabou ficando preso. Né? Pois é. Mas não, vamos esquecer essa parte aqui, só lembrar do Tiradentes e já saber que é sua data de aniversário. Pronto. 21 de abril, primeiro dia de touro. Já saber que eu sou taurina, por isso que eu falo pra caramba, sou teimosa. É o normal do signo, então. Não é teimosa, é turrona de vez em quando, né? Bem turrona mesmo. Né? Mas também é pé no chão, né? Você também é pé no chão, né? Uma taurina Bastante. é uma pessoa pé no chão, né? Viaja em algumas coisas, mas está sempre também nessa possibilidade de buscar suas coisas relacionadas quando o pé na terra, né? Vai buscar as coisas. Eu tenho um pouco disso no meu signo, que apesar de ser fictício, né? É o Quiron, do Sagitário. Ele tem os pés no chão, mas aponta para o universo do futuro, porque ele tem a flecha jogada lá onde às vezes ainda onde nenhum homem jamais esteve. Olha, significativo isso aí. E é mesmo. Eu passo. Eu tenho uma palestra chamada Desejo de Alcançar, Cria o Desafio de Fazer, e tem um grupo, inclusive, no Facebook, nos grupos lá, e a capa da minha palestra, a capa do meu grupo, é o Quiron, e tem essa significação. Ele é um personagem que tem. É o centauro, mas o Quiron é o mais importante, né? E ele tem justamente o pé no chão para buscar as coisas num futuro distante, onde homem nenhum jamais esteve. Enfim. Quem está com som no fundo aí? É você, Márcio ou Melo? Deve ter sido eu, porque eu esqueci de desligar depois que eu falei com você. Tá. É que eu tô conversando e tô fazendo pudim. É por isso que eu ligo e desligo o som toda hora. Sacanagem, falar um negócio desse agora, pelo amor de Deus, que isso? Ai, desculpa. Sacanagem. É que minha prima fez aniversário hoje. Minha prima fez aniversário hoje, a gente vai lá amanhã. Aí, como minha especialidade é fazer pudim, tô fazendo pudim para levar para ela. Então, podemos dizer que a organizadora do evento de Rio de Janeiro, do aniversário do Arquivo X Brasil, vai ter um pudim? Se não tiver, eu vou falar para o pessoal para poder fazer isso. Fazer você levar. Pode ser. Pode ser, levo. Eu levo de boa. Levo porque a Vanzinha, que é a Vanilda Vale, que vai também, ela gosta muito. Ela fala que é a única coisa que ela gosta de comer, assim, é o pudim. Aí eu falei, porque ela não comeu ainda o restante. Só comeu o pudim. Quando ela comer os outros doces, ela vai querer também. Que maravilha. Mas, enfim. Melo, então a Má tirou a sua vontade de falar detalhes que estão dentro do bastidores, é isso? Desculpa, Melo. Eu não preciso nem mais ler o bastidor, é só esperar a Márcia Cardoso ali falar ali. Já passa tudo, já. Sabe por quê, Márcia? É que nos outros podcasts nossos, alguma coisa ele pegava o livro ali e ia colocando algum detalhe, porque não sei o que, tem não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, de repente, você falou, e eu falei, bom, deixa eu ver o que ela não disse. Mas, pelo jeito, você falou mais do que tem no livro, até. Esse episódio demais, tem gente. Pouco. Esse é engraçado tem pouca coisa. E é engraçado, né? Porque o episódio ele é bom. Ele é bom, ele é um episódio bem bolado, é um episódio que tem um monte de coisas diferentes. Pô, esse número do Arquivo X no final, que poderia ter dado uma explicação por que dessa vez o número é um número que está dentro dos parâmetros sempre. Então tinha algumas informações para colocar, eles que não colocaram. Mandaram mal.
Bom, mas você vê que foi, mesmo você não sabendo, né? Eu passei os números aí, o 4701 e o 19 de abril. Agora, 19 de abril, será que foi o dia que foi colocado no ar? Eu não lembro disso. Não, né? Foi, acho que não. Não, acho que não foi liberado nos Estados Unidos. Eu não lembro. Não, Não, eu não acho sei. que eles não lançavam perto da data que eles faziam, não. Eu Hum. acho que não tinha muito a ver, não. Agora me faz uma pergunta, uma resposta se souber. Eu procurei aqui. O que são não as, mas os tríades? Os tríades. Eu procurei até na internet, mas não encontrei exatamente o que tem a ver com o que foi citado isso lá no episódio, né? Tem até um site aqui, no Pinterest, que fala dos tríades, o tal de Os Triades. Não sei o que é isso. Mas sabe alguma coisa, alguma irmandade, alguma coisa assim? Melo, você vai responder? Porque aí eu não te atropelo. Não, eu não Não, sei. Eu não sei falar, não. não, porque senão eu falo muito. Aí, Mas na verdade, o meu conhecimento da tríade tem a ver com o Arquivo X, por causa do episódio de Dia Infernal, que eles citam de novo. Se eu não me engano, a tríade tem a ver com máfia. Com a máfia. Agora eu não lembro se é a chinesa ou se é a japonesa. O Charlie não é descendente de japoneses? Então é a japonesa. O Charlie? O Charlie, o que morre, ele era descendente de japoneses. A esposa dele fala que o pai dele serviu no Japão, ou era do Japão, Ah, alguma coisa assim. por isso que ele fazia o origami. Exato, exato. Por isso que ele Exato. fazia os origamis. Então ele tinha o pezinho lá no Oriente. Se eu não me engano, é uma máfia. Né? No caso, eu estava lendo, né, acho que são as 3 maiores organizações japonesas da Yakuza. O nome não é Yakuza, né? Eles botam o nome como nome fantasia. Então, a Yakuza tinha, se eu não me engano, 3 grandes máfias que eram chamadas como os tríades, que eles tinham as pessoas que eram as que mandavam, no caso. Aí seriam esses tríades, eram os 3 grandes chefões da máfia japonesa. É chinesa, né? Chinesa, eu Não, acabei de japonesa. encontrar. Não, É aqui está chinesa também? também. Tá aqui, Então, eu encontrei aqui um site que fala que as tríades chineses é a famosa máfia chinesa, fundada aproximadamente máfia em, chinesa. 19 em 1922, com o objetivo de tirar o político, tirar o poder o governante da época. Olha só, Então eram os mafiosos tríades. mesmo. Só não tava lembrando, eu nunca lembro se é japonês ou se é chinês, porque essa semana eu estava vendo um filme até bonitinho. Bonitinho não, né? Fala de máfia, não é tão bonitinho. Mas era um filme que estava falando justamente sobre as máfias do Oriente. Aí falaram da máfia do Japão, da China e de algum outro lugar, não sei se é Tailândia. E aí deram os nomes de cada uma dos poderosos de cada um desses lugares. Eu devo ter confundido a tríade com os da Yakuza. Yakuza não tem esse nome, né? Yakuza é um nome fantasia. Que eles também têm os sectos deles lá, que eles vão dividindo pelo grandão até o menorzinho. Muito interessante. Achei aqui, fala inclusive da Yakuza, fala da máfia russa. Nossa, é uma quantidade enorme aqui. Uhum. É, E a gente acha que só curioso. tem a máfia italiana, né? Sim, é A a que é máfia italiana mais e a conhecida, máfia né? americana por causa do poderoso chefão. Isso, só. É verdade. Deixa eu ver se tem agora aqui. Tem um site aqui chamado Retropunk. E nesse Retropunk ele fala sobre essa máfia, né, essa tríade, né? Muito interessante. Tá vendo? A podcast também é cultura. Podcast não é só falar de episódio. Me acusa. O número do caso que você tinha falado, ou senhor quê? Qual?
do final do Entendi. episódio. Qual que é o número lá? X4, qual que era o número que você falou? Ah, sim, a pasta, né? É 4701. Fala alguma coisa aí? Não, é porque eu fui pro final do episódio aqui, aí eu tô de fone de ouvido, eu vi aí pela legenda, tá escrito X40271. Ah, então eu comi o 0. X40271. Agora não sei se significa algum número pra vocês aí. 40271. 271. Caramba. Isso. Talvez seja algum significado pra vocês aí. Bom, somando os números não dá nada, pelo menos, né? Deve ser o aniversário de alguém. Dia 7/4/71. Sim. Agora, quem nasceu nessa data? Que aí a pergunta toda é essa. Quem foi que nasceu nessa data? 40271. 1971. Bom, alguém que está assistindo depois poderá tentar desvendar esse mistério. Porque, quer ver, a gente vai descrevendo alguma coisa e começa a descobrir algumas coisas, né? Não tem aqui. Você tinha perguntado também outra coisa também, que era a data de exibição nos Estados Unidos, né? 29 de abril de 1994. 29 de abril? Que curioso. Então, 10 dias depois. Ele falou dia 19, né? No episódio ele colocou dia 19 de abril. Foi ele. Eles fecharam o caso dia 19. Tá vendo? A pessoa pensa que a gente tá aqui só batendo papo. Não é não, aí. Olha só que legal. Gostei disso. Buenos, gente, estamos terminando aqui, porque senão não consigo colocar no ar depois, por causa da quantidade de tempo. Principalmente no Instagram, eles atrapalham demais. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Aí tem que fazer toda a configuração, a conversão, né, para poder colocar em todos os canais, no Instagram, no Twitter. No Twitter não dá para colocar, só o link, né? E também no X Brasil, no Arquivo X Brasil, lá do canal no YouTube, né? Mas foi bem interessante, gostei do bate-papo aqui. Que bom que você veio também, Márcio, e o Melo, né, para a gente esquentar esse. Né? Para mim, né, esquentou mais, né? Porque vocês estão com 16 graus, eu estou com 9. Então, se 16 para vocês já é frio, aí imagina se tivesse como que eu tenho aqui. Pô, 16 graus para carioca é frio demais. É Monte Everest, quase. Credo, que exagero, meu Deus. Não é não, pode perguntar a qualquer carioca. Mas também o Melo também, porque o Melo mora no interior, né, que é Mirandópolis, no interior de São Paulo. Lá não tem, pelo menos é mais protegido nessa parte de temperaturas mais baixas, né, porque ela está entre serras, morros, né, fica mais fácil, né, ficar uma temperatura mais alta, né, e também está nos 16 graus, né? Então, pelo menos não tendo chuva já ajuda, né? Aqui está chovendo também para ajudar. Ah, tá chovendo? Ah, não. Aqui hoje passou o dia que choveu, hora não choveu. Aí fica pior ainda, porque aí vem vento, temperatura baixa, e aí fica úmido. Meu Deus. Ih, aqui tá chovendo desde cedinho. Começou a chover de madrugada. Tá chovendo até agora. Essa frente fria que está vindo do sul, né, que vai chegar um pouquinho mais, vamos aguardar. Mas valeu, gente. Muito obrigado por vocês terem comparecido nesse nosso podcast. Obrigado também, Mar, lembrando que você esteve ontem também lá na nossa transmissão, né? Foi muito legal lá, porque, olha, eu falei para eles depois, eu fui, foi uma surpresa agradável, obviamente, porque ele havia me convidado para ele fazer uma entrevista comigo, falando do Arquivo X Brasil. De repente, tinham 3 fazendo, eu me senti numa roda-vida, né?
3 fazendo, fora as que vinham, as perguntas ou comentários que vinham do próprio chat, né? Então, mas foi muito Aham. interessante. Não vi a hora passar, né? Apesar de que foi quase 2 horas, eu esperava que ia ser uns 15 minutos, meia hora. Ele não falou isso. Para mim foi uma surpresa realmente, né? Foi muito legal. Então, Poxa, pena que obrigado eu não por. pude ficar até o final, porque eu tive uma aula logo depois. Estava esperando minha aluna. Hum, Falei, vou lá para dar um oi pro senhor Q. Aí aham. entrei rapidinho, quando minha aluna entrou na sala, eu falei, opa, tem que sair. Senão eu tinha assistido até o fim, tava legal de assistir. Estava realmente, eu também falei para Tá. ele, então, olha, eu participei de muitas entrevistas, de muitas rodas, assim, né, de rádio, televisão, por mais, e por internet também, mas foi a primeira vez que eu senti um ambiente onde as pessoas que estavam me fazendo perguntas sabiam do que estavam falando. E muitas vezes o cara era pautado para poder fazer entrevistas sobre aquilo X e fazia um levantamento pífio, né? Uma coisa superficial. E aí a pessoa não sabia o que perguntar. Eu tinha que, né, criar assunto para eles poderem se integrar. Né? Mas nesse não. Você vê ali cada um deles passando alguma informação, fazendo perguntas não somente relacionado ao episódios, né, do Arquivo X, mas também e principalmente porque, afinal de contas, nós ontem completamos 27 anos, é o único fã-clube que realmente sobreviveu desde a época que começou aqui, né? Alguns foram fundidos, né, para dentro do Arquivo X Brasil, mas em termos de fã-clube é o único que existe no país que tem essa longevidade. Então foi muito bom ter você lá. Melo, você não foi assistir, não, né? Você chegou a assistir lá? Não, não assisti. Não deu pra assistir. Bom, vai ficar no ar depois para as pessoas poderem assistir, quem quiser assistir. E vão aí para o dia 27, né? Fazer uma comemoração do aniversário aí do Arquivo X Brasil. A, a, a Márcia lá está fazendo no Rio de Janeiro. E tem alguns locais também, além de São Paulo, né? Que também vai estar fazendo também. Talvez mude o local, porque até agora estavam querendo fazer no Parque do Ibirapuera, talvez com receio, né? De fazer uma coisa mais aberta, né? Fazer um ar livre por causa da Covid, não sei o quê, né? Mas com esse frio, se permanecer a semana que vem, não dá para ficar lá, não, tá louco. Sem chance. Vai ter que ser lugar fechado mesmo, né? Como você mesmo falou, vai ser no Botafogo Shopping, não é isso? Praia Praia Shopping? Shopping. Isso, Isso. Vai ser Botafogo no... Praia Shopping. Legal. Ele é de fácil Então, tá. acesso para todo mundo, entendeu? Fora a vista linda do Pão de Açúcar. Então vale a pena. Maravilha. Eu costumo dizer que pena é um sacrifício, e pelo jeito não vai ser sacrifício nenhum. Nenhum. Tá bom, Fazer então, evento gente. de uma série que a gente ama desde 94 não tem como Uhum. ser algo pesado. Vai ser fantástico. Maravilha. Fico feliz, agradecido também pela sua colaboração de representar o Biro do Rio de Janeiro, de também encampar essa história junto com a gente, porque não dá para poder, por mais que eu queira, eu ainda não, eu sou filho do dono do planeta, né, do mundo, né, assim como todos nós. Não dá para ser Somos. onisciente e onipresente, né? Então, a gente faz o que pode. Então, a maneira de fazer, reproduzir o que é feito aqui, trazer pessoas que possam colaborar. Aquela coisa que eu acho que comentei em algum lugar, eu acho que com você também e com a Cal, né? E Aham. soma para dividir e diminui para multiplicar. Você soma pessoas que também gostam do que você gosta, para você dividir as atividades, as tarefas, para você diminuir o trabalho e multiplicar o resultado, que com certeza vai ficar positivo. E você é Uhum. uma das que a gente somou para a gente poder dividir essas coisas aí. Então, fico feliz, agradecido realmente, tá bom? Uma boa O que noite eu para puder vocês. fazer. Com certeza eu vou estar contando contigo, né? E também você tem um guardião ali, né? Que é o Gabriel, né? Que ele também Gabriel é um parece. amor, gente. Ele é fantástico. Ele só não continuou mesmo por causa das atividades dele, principalmente até por causa do Arthur, né? Que é o filho dele. Começou a precisar Aham. muito dele do que, senão ele tinha continuado, né? Foi um grande apoiador, sabe, junto comigo aqui, foi fantástico, né? Muito bom mesmo. E
Então, ele, na possibilidade que ele pode, ele está dando esse apoio para você também. Mas vou repetir: coloque-se, não faça sozinha. Mesmo tendo o apoio do Gabriel, peça às pessoas que realmente ajudem a fazer os detalhes, porque assim a coisa fica a famosa aritmética: somar para dividir, diminuir para multiplicar. Tá bom? Pode deixar. Um abraço para Ótimo. vocês. Vida longa, próspera, né? Que a verdade está lá fora. Até mais. Tchau, Até a próxima tchau. semana. Tchau. Boa noite, Melo. Até mais. Boa Até mais. noite, Tchau, até tchau. mais.